pessoal, todo mundo seja bem-vindo. Sou Giovana Oliveira do Oliveira Imóveis. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no YouTube da série Minha Casa em Portugal e, nesse caso, com a exclusividade do depoimento de mais um mentorado no quadro A Casa Deles aqui em Portugal. E hoje o convidado da vez é o Ivanildo, que comprou um imóvel com a gente, junto com a esposa Luciana, que não está podendo participar aqui, mas fica para a próxima. E o Ivanildo vai contar um pouquinho da história dele no processo de compra desse imóvel com a nossa ajuda, com o nosso suporte. Então, Ivanildo, seja muito bem-vindo ao quadro A Casa Deles aqui em Portugal. Por favor, se apresente, conte um pouquinho de você para a gente. Obrigado, Giovanni. Prazer estar aqui com você, né? Com todas as pessoas que estão assistindo, né? Espero colaborar para poder aumentar a curiosidade das pessoas e fazer acontecer, tá? Porque o Giovanni, ele, no final das contas, ele realiza um sonho que a gente começa com uma pequena curiosidade, né? Essa curiosidade vai aumentando, a gente vai buscar a ajuda dele, isso acontece realmente, tá? E a expectativa foi superada. Eu penso em ir para Portugal, talvez daqui a alguns anos, mas eu quis antecipar a compra. Então, nada melhor do que comprar, de buscar ajuda de gente que conhece. Então, o Giovanni e o time estão de parabéns. E é isso aí, vamos lá, Giovanni. Perfeito, perfeito. Agradeço o carinho. E para começar, então, a primeira pergunta que preciso te fazer é, antes mesmo de falarmos sobre todo o processo, você já tem o seu imóvel em Portugal gerando lucros em euros, ou seja, você está recebendo aluguel do seu inquilino e seu imóvel se valorizando aqui em euros todos os meses, né? Enquanto você termina o seu planejamento financeiro aí no país para sua mudança, né? A primeira pergunta, então, que eu preciso te fazer aqui, Ivanildo, você já tem o seu imóvel em Portugal gerando lucros em euros todos os meses, com você recebendo o aluguel do seu inquilino e o seu imóvel se valorizando aqui em Portugal? Sim, temos o imóvel. A concepção desse imóvel aconteceu graças a todo o serviço prestado pela equipe de Giovanni. Tá? Muito bacana, muito bacana. E há algum tempo, você e sua esposa pensam em se mudar para um lugar aqui mais tranquilo, né? Como você mesmo disse na introdução. Quando chegar a hora de aposentar, sair do banco, né, Ivanildo? E aí descansar um pouquinho. Já pensaram até em comprar em praias do interior de São Paulo, né? Aí em São Paulo. Mas, e tem casa lá, inclusive, que você passa lá, né? Porém, há alguns anos vocês decidiram se mudar para Portugal, por conta justamente dessa questão da segurança, né? Desde o início, você sempre pensou em comprar um imóvel aqui em Portugal, ou a princípio a ideia era alugar e depois comprar? E por que você tomou essa decisão, Ivanildo? Na verdade, a nossa ideia lá no começo não era comprar fora do país, tá? Então, como você mesmo falou, a gente tem imóveis aqui no litoral e há muito tempo. Então, inicialmente seria aposentar e ficar lá tranquilo, mas aí a gente começou a expandir, né, o nosso conhecimento, conhecer outros lugares, América do Norte, Europa, e a gente começou a formar opinião durante esse tempo, né? E essa opinião, inicialmente a gente achava que seria uma coisa muito longe, muito difícil, mas quando a gente começa a pesquisar, né, a verdade é assim, quando a época que chega a hora das decisões, né, e aí você tem que tomar o rumo, então você começa a pesquisar as melhores opções que você tem. E aí chegamos a Portugal, né, e a gente já conhecia Portugal, já de algumas viagens anteriores, a gente já era apaixonado por Portugal. Portugal não foi por um acaso, né? Uhum. A gente se apaixonou por Portugal e em algum momento surgiu a pergunta, por que não Portugal? Né? Tem um ritmo de vida que a gente estava buscando, ele oferece modernidade, oferece serviços, oferece tudo que uma cidade grande tem, que nós moramos numa cidade, São Paulo, que é muito grande, que tem de tudo aqui, né, no Brasil. Já é Portugal inteiro, né? E aí a gente não queria também perder todos esses benefícios que uma cidade grande tem, mas a gente não queria um lugar com tanto movimento quanto São Paulo. Então, Portugal se encaixou nisso daí, porque ele te oferece todas essas vantagens que um lugar grande tem e também oferece a vantagem de você não estar numa cidade tão grande, tão gigantesca, né? E aí a ideia começou a arrumar para lá, né? Então a gente começou a pesquisar quais são as opções, o que
a gente tem que fazer? Primeiro, qual que é o visto? Criamos vistos, vimos tais, os vistos poderiam nos atender, né? Que no caso é o D7. E aí você começa a mergulhar no lugar que você gostaria, né? E a gente percebeu durante as pesquisas, acho que a maior dificuldade, isso talvez em 2021 ou 20 talvez, a maior dificuldade que existia era realmente o imóvel, né? E a gente pensou, olha, o que a gente pode fazer, né? Eu realmente não gostaria de passar por essa situação de aperto, né? Numa habitação, né? Por que a gente não pode comprar? Vamos pesquisar, né? E a gente viu que os preços, as coisas que realmente a gente queria, né? Talvez a gente não conseguiria comprar. Então vamos formar uma opinião ali de que está dentro do nosso poder, né? Quando a gente chegou a essa conclusão que ali dava para a gente fazer negócio, a gente começou a conhecer o processo de compra, financiamento, compra, CPCV, tudo. E eu achava, sinceramente, que eu estava apto a fazer tudo sozinho. Até né? porque você é bancário aí no Brasil. Também, né? Área Então de eu já TI, tenho, mas né, tá já muito tenho uma vivência de outras experiências, todas foram realmente boas, né? Teve algumas dificuldades, a gente sempre conseguiu, mas mesmo assim, né? Caiu naquela situação, puxa, é diferente, eu não posso pegar um avião, dar um pulo lá e voltar. É muito complicado. Eu vou precisar ter uma ajuda. E a gente ficou pesquisando, né, para poder ver quais são as ajudas que a gente poderia obter. E assim, no final sobrou ali algumas opções, e uma das opções foi o Giovanni, né? E Então aí, você descobriu a gente justamente pela internet mesmo. exatamente, eu antes de contatar vocês, a equipe, eu já tinha assistido muita coisa de vocês, já tinha buscado muita informação de vocês, porque eu gosto de, quando eu for fazer uma entrevista com alguém, conversar com alguém, não que eu fico testando, mas eu preciso saber se ela realmente vai falar aquilo que eu, teoricamente, acho que já sei, né? Porque eu já pré-estudei. Você vai Então, fazer o um test drive Giovanni, para a pessoa, né? olha só, de todas as opções que eu tinha, você, Giovanni, foi a primeira opção que eu fui, tá? Foi o primeiro contato que eu tive, e nesse primeiro contato já vi aquela sincronia que podia acontecer. E tanto que quando a gente entrou na primeira conversa, eu não tive dúvida. Giovanni, vou fazer um negócio, estou pronto aqui para poder ir para frente, né? Já sinalizei para você tudo que realmente a gente gostaria. Não era uma aventura, tá? Da minha parte, então, era isso que eu estava querendo perceber em você, se você estava se aventurando ou realmente você estava se comprometendo a fazer o serviço. Então, eu senti isso daí, falei, vamos embora, né? E aí a gente começou o processo da compra, né? Legal, legal. A minha pergunta era justamente essa, né? Como que foi essa, já que você me achou pela internet, como que foi essa questão de confiar em mim, na minha equipe, para gerir o seu projeto, né? O seu sonho. Assim, são questões básicas, acho que todo mundo poderia fazer isso, né? A gente não conhece a pessoa, então precisa se cercar de informações. Por exemplo, eu fui lá, endereço próprio, tá? O AMI registrado corretamente no nome da empresa, vendo coisas que normalmente a gente viria aqui, né? A gente tem que ver também, de toda pessoa que a gente vai fazer um negócio, a gente não pode simplesmente confiar, a gente tem que certificar, né, que é aquilo que ele está oferecendo, se aquilo realmente existe ou não. E essas certificações, né, que a gente fez ao longo do tempo, realmente todas foram positivas, né, e isso gerou cada vez mais confiança, tanto que ao ponto das nossas negociações, em algum momento teve algumas dificuldades, eu sabia que ele estava preparado para poder atender isso daí, né, porque muitas vezes, quando a gente tem fazendo um negócio, acontecem situações inesperadas, né? Que foi o que aconteceu, e isso foi conduzido de uma maneira que eu acho que foi muito boa, tá? Então, todas as vezes, semanalmente, né? Normalmente eu ligava para o Giovanni, preciso falar com você. Vou ter uma call aqui, né? Né? Eu ficava doido, né? Na verdade, né? Sim. E aí, cada vez que eu voltava de uma conversa com vocês, né? Aí eu tranquilizava. Falava, ufa, não, legal, valeu, acho que é esse o caminho mesmo. Até que, né, aquela preocupação normal dentro da gente começava a inflar novamente. Aí eu ia lá para o Giovanni. Então, o Giovanni, por muitas vezes, ele foi uma pessoa que acalmou, né, os nossos ímpetos, né? Porque não tem como. Portugal, a velocidade das coisas é diferente daqui. E eu como TI, estou acostumado a apertar um botão e acontecer na hora na tela, né? Instantâneo.
Sim. E não é assim, não adianta. Você tem que saber ter esse tempo. E o Giovanni, ele foi aos poucos falando, olha, mais um pouco, mais um pouco. Ele foi realmente conseguiu dar o ritmo, né, do negócio. Sim, isso é algo muito curioso que a gente sofre com todo mundo de uma forma geral. Porque é o que eu costumo falar. A gente veio para cá montar uma empresa para atender os imigrantes, que são majoritariamente num estilo de vida dinâmico, porque a maior parte dos nossos clientes são brasileiros ou são americanos. E ambos vivem num ritmo muito acelerado. E a gente está aqui lidando com empresas, com o governo, órgãos públicos de Portugal, que tem um ritmo totalmente devagar, um ritmo totalmente mais relax. E a gente fica no meio desse cabo de força do nosso cliente, nos pressionando por respostas, e a gente pedindo essas respostas para os governos, para os bancos e tudo mais, e eles, calma, não precisa ter pressa, a coisa vai acontecer, fica tranquilo, mas o nosso cliente que está do outro lado não entende. E é realmente muito confuso, é uma dor de cabeça, é um cabo de guerra, como eu gosto de brincar. Mas nesse processo, você disse que ficou ansioso algumas vezes, né? Você ficou ali, a preocupação vai inflando dentro da gente e vai deixando a gente a ponto de, puta, meu Deus, o que está acontecendo com o projeto? E eu costumo falar muito nas minhas lives que a gente consegue fazer um projeto que dá segurança para o nosso cliente para não sair do sofá da casa dele em momento nenhum. E eu acho que eu estou vendo um sofá aí atrás de você, né? Realmente, tem. A gente fala isso nas lives constantemente. Dá para fazer um processo sem você sair do sofá da sua casa. Você acha que, no seu caso, essa sensação realmente se concretizou? Ou teve hora que você realmente achou que tinha que pegar o avião, vir parar aqui para resolver tudo, Ivanildo? Não, ele se concretizou sim, tá? Teve uma situação até, não sei se você vai lembrar, que eu falei para você quer que eu vá lá falar com o gerente do banco, né? E aí você até, porque a conta demorou um pouco mais do que o normal para poder abrir a conta, porque estava realmente, não era o gerente, não era eu, não era você, era o Portugal passando por algumas dificuldades nacionais, né? E aí você falou, não adianta, eu já fui lá, já tratei tudo que precisa tratar e é só esperar. Então, assim, dá para fazer, assim, o comprador que está aqui, tá? Ele tem que ter uma sinergia com você que está facilitando o nosso negócio, né? A gente tem que também, assim, tudo que o Giovanni tem que fazer, podemos ficar no sofá, tranquilamente, e deixa que o Giovanni faz, tá? Não se preocupa com isso. Só que, em paralelo, né, a gente também tem algumas obrigações aqui, né? É importante frisar que eu não estou dando toda a responsabilidade para o Giovanni que vai ter que se virar para fazer tudo. Não, o comprador tem as responsabilidades deles, né? É buscar a documentação, ter a documentação em ordem para poder entregar o que precisa, porque se a gente não fornecer tudo isso para ele no tempo hábeis, o Giovanni também fica amarrado, ele não consegue fazer nada, né? Então Sim. É importante que o primeiro passo é que o comprador tenha realmente todas as condições necessárias, porque senão ele vai transferir uma responsabilidade que é dele para o Giovanni, e o Giovanni não pode fazer isso daí, ele não poderia acontecer isso daí com ele, né? Então, é uma dupla, né? E cada um tem a sua parte. Eu vou falar a verdade. Nessa dupla, a maior parte é de vocês, tá? Então, se a gente for jogar nesse sentido, a nossa parte aqui ela é muito simples, tá? Muito fácil, né? Embora requer você tenha alguma organização prévia, né? Mas a maior dificuldade está do lado de lá, com certeza. Sim. A gente acaba... a gente criou um serviço com a mentoria Minha Casa em Portugal, justamente para poder tirar toda a dor de cabeça do nosso cliente, e a gente fica responsável por essa dor de cabeça, né? Isso. A gente vai te pedindo aqui alguma documentação, assina tal documento, assina tal outro documento, envia para a gente via Correios, DHL, FedEx, alguma coisa do gênero, mas a dor de cabeça de resolver isso tudo fica aqui com a gente, né? E eu quero até aproveitar nisso e passar um pouquinho por esses passos do processo com você, né? E eu gostaria que você, né, eu queria te pedir para a gente poder, para você definir como você avalia a mentoria no início desse processo, né? Quanto à orientação das documentações, quanto ao processo financeiro, como que você acha que isso foi no seu caso, como que isso se lidou durante todo o processo? Olha, quando a gente começou o processo, eu achava que sabia tudo, tá? Eu achava que tinha o domínio das informações, né? Por conta de experiências anteriores, mas ao longo do caminho, eu fui perceber, né?
e eu não sabia quase nada, na verdade, né? Comprar assim, no Brasil é diferente de comprar em Portugal, né, Ivanildo? É muito diferente, tá? É lógico, se você comprar e vender, é igual em todo lugar, mas como se compra e como se vende, tem muitas particularidades que a gente nunca viveu aqui desse lado, tá? Então, se vocês não têm esses conhecimentos, né, do outro lado aí, a gente nunca conseguiria fazer aqui, tá? Então, o mentorado, ele tem que entender que as dificuldades, né, é para o Giovanni resolver, tá? Ainda bem que as nossas dificuldades é você escolher entre opções, né, que teoricamente o Giovanni vai passar para vocês, né? Sei lá, tamanho do imóvel, localização do imóvel, o preço do imóvel, se está dentro das suas possibilidades. Então, essa parte que cabe a nós, podemos dizer que é uma parte gostosa, porque você está ali, né, vendo um sonho seu para muitos, ou então um investimento para outros, né? Acontecendo daquela maneira que você quer. E aí, né, o leque que você passa, normalmente é um leque que, tanto faz se você for para a esquerda ou para a direita, ele já está mapeado como um bom negócio, né? Já está dentro do perfil, né? Então, assim, no final, realmente, o que vale, né, para você, comprador, para nós, compradores, é aquele toque que, ó, aquele lugar ou aquele imóvel tem algo que eu gostei que o outro não tem, então vou optar por isso, né? Então, essa é a parte nossa aqui que a gente tem que fazer, né? Nessa parte justamente da escolha, por mais que a gente já vai te dar opções mapeadas, usando a palavra que você usou, né? A gente recebe do nosso cliente na mentoria um questionário que ele preenche com quantos quartos ele quer, mais ou menos a metragem que ele quer, quantos banheiros precisam ter, se precisa ter elevador e por aí vai. E aí a gente então vai no mercado realmente atrás dessas opções já pré-definidas dentro do perfil. Mas na hora que a gente te mostra essas opções, o que você achou desse processo nosso com as fotografias, com o checklist, com os vídeos? O que você achou dessa nossa forma de trabalhar? Ela foi clara? Ela foi realista sobre cada um dos imóveis? Você se sentiu que realmente, não, isso aqui é confortável? Giovanni, eu comprei na dúvida. Eu arrisquei, eu comprei, mas na verdade eu não me senti confortável. Como é que foi essa parte da procura dos imóveis para ti, Vanil? Assim, o fato de você estar comprando de longe nunca vai ser igual quando você compra pessoalmente, tá? Então, assim, eu tive a oportunidade, depois de visitar o imóvel, até, vamos ver se o Giovanni vai lembrar, né? Que eu comentei com ele, olha, eu fui lá, visitei o imóvel, depois de comprado, tá? Depois de comprado, então já existiu uma confiança aí no que foi mostrado, né? Mas eu fui com uma expectativa de ver o imóvel, a minha expectativa, ela estava, vamos dizer assim, média, né? Eu não queria ficar iludido, não, comprei um negócio que realmente eu queria, porque é só vendo para você ter essa percepção. Mas quando eu visitei o imóvel, essa percepção aumentou, ela foi mais do que eu esperava. Então, assim, quando o Giovanni mostra fotos, né, ela nunca, obviamente, vai ser igual quando você vê, mas aquelas fotos, ela chega muito próximo da realidade. Então, o fato de você ver foto, ver a filmagem, ver o comentário, né, que a pessoa faz, ó, esse lugar é bom, tem aqui isso perto, tem aquilo lá que você pode utilizar. Tudo isso faz você criar, né, uma expectativa, e essa expectativa, no nosso caso, né, ela foi criada, né, através de todos esses recursos que, obviamente, são essenciais, precisamos dele, tá? Não tem como você fazer de uma outra maneira, pelo menos eu acho por enquanto, né? Mas ela chegou muito próximo da expectativa real, tá? O que eu quero dizer? É válido, sim, você verificar todas as opções de fotos e vídeos e comentários e tal, do jeito que vocês apresentam, porque ela vai ser muito próximo do que o que você vai encontrar lá, né? Então, eu acho isso daí realmente muito bom. Sim, a gente tenta mostrar o mais claro possível o que é o imóvel. E essa pergunta que eu te fiz, eu faço para todo mundo, sem exceção, porque eu gosto de ver e perceber do meu cliente, do nosso mentorado aqui na mentoria Minha Casa em Portugal, justamente essa percepção da pessoa, que a foto que a gente faz é de celular, não é uma foto tratada, maquiada do Photoshop, nem nada disso. E mesmo assim, ela sendo
o mais dentro da realidade possível. Quando o cliente chega, ele ainda tem a expectativa aumentada, né? Porque quando a gente vê, já tendo visto do celular, com um jeito de tirar foto que a gente tem, que tenta passar o mais realismo possível, e o cliente chega aqui, pô, gostei, a foto ficou melhor ainda, o imóvel presencialmente é maior, me parece até ser mais espaçoso, e isso para a gente é muito gratificante, porque mostra que a gente está realmente no caminho certo em ser verdadeiro, na hora que a gente está mostrando os imóveis e as opções para os nossos clientes. E você, depois de ter feito a compra, teve cá, conheceu ele pessoalmente, teve essa expectativa. A gente tomou um café junto, né? A gente foi encontrar e tal, e isso tudo foi muito legal. Mas, durante o seu processo, né, Ivanildo, teve alguns entraves que aconteceram, né? Nesses 6 anos que a gente trabalha com isso, o seu projeto em específico foi o mais difícil de todos aqui para a gente, virou um case para a gente estar sempre lembrando, quando a gente vê algum indício de alguma coisa acontecendo, a gente já, lembra do caso Ivanildo. E, dito isso, eu queria contar um pouco para as pessoas o que aconteceu durante o seu processo, né? Algo que foi, digamos assim, bastante suspeito da parte do proprietário do imóvel, e a gente tendo que lidar com isso junto ao banco, junto a você, com a sua expectativa aumentando, a sua ansiedade aumentando. Então, eu vou fazer um resumo aqui para todo mundo que está assistindo a gente, que está vendo a gente entender, mas eu depois gostaria que você desse com as suas palavras um pouquinho desse processo, tá? Só para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando, o proprietário do imóvel do Ivanildo, quando estava vendendo, né, que agora o Ivanildo, que é o proprietário, era um casal de franceses, tá? E houve algum ruído entre os proprietários antigos, né, os vendedores, com a imobiliária que estava fazendo o processo de venda, que é uma imobiliária convencional, não é o caso da Oliveira Imóveis, né? E nesse processo, houve ali ruídos, houve falhas, e aí o banco, junto com a gente, junto com o Ivanildo, junto com a imobiliária responsável pela venda, começou a ter problema para fazer a coisa andar. E o Ivanildo, nesse sentido, já tinha pago o sinal, comprar o imóvel, junto com a assinatura do CPCV. Para quem está chegando agora, CPCV é o contrato promessa de compra e venda do imóvel, ou seja, ele já tinha pago 10% do valor do imóvel para poder segurar o imóvel à venda acontecer, e nesse processo a gente começou a ter falhas acontecendo por parte da imobiliária e por parte dos vendedores, né? Então, o banco começou a ter dificuldade de fazer alguns processos, inclusive na avaliação do imóvel, né, Ivanildo? Então, nesse processo, a gente teve alguns entraves ali, principalmente na avaliação do imóvel, e eu não posso afirmar, mas tudo indicou que fosse algo do tipo de uma informação incorreta repassada para o avaliador do banco, né, sobre da parte vendedora junto com a imobiliária para quem vinha fazendo a avaliação. E por isso, no final, a imobiliária convencional precisou pedir ajuda da Oliveira Imóveis, né? A imobiliária que estava vendendo o imóvel passou a se colocar meio que de lado do processo e pediu para nós mesmos intervir, fazendo e finalizando todo o processo junto com o banco, junto com os próprios vendedores. Ou seja, a própria imobiliária que era responsável por vender aquele imóvel meio que se colocou de lado, e a gente que geriu todo aquele processo, né? Nesse momento, o CPCV já assinado, não haveria como a gente voltar atrás, porque se fosse voltar atrás pela lei portuguesa, o Ivanildo perderia toda a entrada que ele deu em euros, né? Ou seja, converte para reais e a gente ia ter uma bolada que seria perdida. E com essa demora toda do banco, nessa reavaliação de todo o processo, a gente teve uma segunda surpresa chata, né, Ivanildo? Pois nos pareceu que o proprietário tinha ali, estava tentando aproveitar de uma brecha para não deixar a escritura acontecer no final, né? E com isso ele de novo ser favorecido e ficar com o seu dinheiro, né, Ivanildo? A gente teve que pôr o nosso corpo jurídico aqui em cima do processo o tempo todo, conversando com a advogada dos vendedores, para a partir daí, né, com uma carta que foi enviada, uma carta toda direitinha do nosso corpo jurídico para o corpo jurídico dos vendedores, junto com a imobiliária, que até então tinha se colocado de fora do processo, para fazer com que a assinatura da escritura acontecesse do
jeito certo, do jeito correto, e você, Ivanildo, não perdesse o dinheiro e a coisa conseguisse evoluir, né, Ivanildo? Conta pra gente um pouquinho de como que foi isso, com as suas palavras, para a gente poder, para quem está assistindo, a gente entender, pô, que confusão que foi essa que eles tiveram que lidar, né? Vamos lá, assim, a gente faz um planejamento em cima do orçamento, né? O imóvel de tal valor, uma entrada 30%, 35%, varia, né? Ali de caso a caso, e você cria um plano em cima disso daí, né? Então, o que acontece? Com essas dificuldades aí que você citou, o plano inicial era esse, mas ele terminou diferente disso. A entrada que eu tive que dar, praticamente, eu tive que dobrar a entrada, tá? Porque o que aconteceu? O banco, o apartamento, no caso, né, o imóvel, ele já estava alocado, né, para um inquilino, tá? E aí, no dia da vistoria, por exemplo, né, um dos casos que aconteceu, o inquilino terminou dando uma entrevista lá para o avaliador, e o avaliador ele tomou uma posição que a gente não esperava, né? Ele fez uma avaliação do imóvel menor do que aliás, assim, a avaliação do imóvel foi dentro da expectativa, mas o que o banco poderia financiar ficou muito além do que ele ficou abaixo do que eu estava esperando, né? Então, por conta desse problema aí, de que houve uma diferença, né, na entrada que teria que ser suportada, talvez o proprietário, né, viu uma chance aí e fala, opa, eu vou apertar, vou definir datas, né, porque se ele não conseguir cumprir, né, vamos dizer assim, aí vai cair na lei e tal, tem que devolver, vou perder o dinheiro. E realmente, desde o começo, como eu tinha falado para o Giovanni, eu entrei no negócio para ganhar, né, com uma compra, né, finalizar a compra, né. Exatamente. Falei, olha, Giovanni, meu plano não era esse, eu vou ter que realmente repensar aqui o que eu vou fazer, e a gente conseguiu, né, absorver essa diferença de entrada, tá, de 30% foi para 60% de entrada, porque aí não é que virou uma disputa, mas a gente já tinha criado, vamos dizer assim, uma expectativa muito positiva. A gente já tinha feito planos, né, para o imóvel. Todos nós aqui em casa já tínhamos definido o que a gente ia fazer ao longo do tempo, né? E a gente viu aquilo lá começar, né, a quebrar, né? Desmoronar. Eu falei, não é possível, cara. O que a gente pode fazer para que a gente retorne àquela posição, a gente defenda a nossa ideia, né? Aí foi como você falou aqui, o corpo jurídico entrou em cena, viu as possibilidades lá, brigou, a gente insistiu, né, no negócio, porque a gente poderia ter falado, não, vamos desistir, vamos ver o que a gente faz, mas não, vamos insistir. Giovanni, você acha que vai acontecer? Vai dar certo? Vamos conseguir cumprir o prazo? Giovanni botou lá a mão no fogo e falou, não, nós vamos cumprir, né? Bati na mesa, né? Vai dar certo, não tem por que dar errado, não. Até a assinatura do contrato, né, da escritura, foi no dia 5 de janeiro de 2023. Após Natal, após Ano Novo, que normalmente as coisas dão uma acalmada, né? O ritmo fica diferente, mas não, no final aconteceu. Isso realmente tirou um pouco da nossa tranquilidade, porque a gente teve que rever todos os nossos processos, né? A gente conseguiu absorver isso daí, né? Mas, assim, se não tivesse a equipe de Giovanni no meio do caminho, conhecendo o histórico do meu lado, né? O histórico do vendedor, o histórico da pessoa, do inquilino, que lá está ainda, né, no caso, né, e o histórico da imobiliária, ele conseguiu juntar tudo isso daí e ser o gerenciador disso daí, né? O que é importante dizer como experiência para o Giovanni, né, e equipe? Eles chegaram numa situação que, né, não tinham vivido ainda e conseguiram, né, aprender na prática como lidar com isso daí, né? E como você falou, virou case. Mas o sentimento nunca foi assim, olha, eu não vou perder. O Giovanni vai ter que se virar de qualquer jeito para poder ganhar, porque para mim aqui tá ganho. E ele foi lá, né, e honrou, né, com todo o merecimento, tudo aquilo que a gente combinou antes, tá? Então, no geral, o mentorado, ele tem que estar preparado para as dificuldades, porque elas podem aparecer. As dificuldades não é porque
porque eu provoquei, ou o Giovanni provocou, ou porque o inquilino provocou, às vezes as leis mudam, às vezes uma situação inesperada acontece, e você tem que ter um plano B ali para poder colocar em prática, né? Então, no nosso caso, a gente colocou o plano B e o plano C, e ele funcionou, né? Deu certo no final, e aquela expectativa que você cria no começo, ela foi inflada, né, no meio do caminho. Depois teve um sentimento, né, um pouco de raiva, né, porque logo nosso, né, acontece isso, mas a gente tem que saber lidar com as dificuldades, né, tem que aprender, né, e levar aquilo como experiência e, obviamente, como vocês estão fazendo aqui, é passar essa experiência para outros também, né. Então, um plano de uma compra de um bem com valor alto, você tem que ter muitos cuidados, né? Então, isso só faz certificar de que você precisa ter ajuda. Porque se a gente não tivesse ajuda, a gente com certeza teria perdido. A gente não conseguiria gerenciar esse problema, primeiro porque você não está lá, primeiro porque você não conhece todos os processos, porque você não tem todo o suporte que precisa. Era uma perda seria uma perda certa, né? No nosso caso, Giovanni interviu, né? Fez tudo o que tinha que ser feito e conseguiu arrumar a casa. E ele estava saindo do prumo, conseguiu aprumar de novo e encaminhar para o destino final, que é aquele que a gente sempre almejou, né? Que era a escritura e está tudo correto, né? Exatamente. E eu costumo até perguntar, e nesse caso você já respondeu antes, né? Se você, eu sempre pergunto sobre a expectativa na hora que vê o imóvel pessoalmente, né? E também faço essa pergunta de, você acha que você teria conseguido fazer o processo sozinho? Você acabou de responder que não, né? Não consegue. O nosso apoio, o nosso foco no imigrante, no comprador, é um diferencial muito importante no processo, né, Ivanildo? Você precisa ter ajuda especializada, tá? Você precisa ter ajuda no local que você precisa. Não adianta você ter família, você ter um amigo, você ter um conhecido, porque na primeira dificuldade, não que eles não queiram, mas eles não têm a capacidade técnica que uma equipe preparada tem para poder enfrentar o problema. Uma equipe preparada, ela resolve um problema grave rapidamente, né, vamos dizer assim, e com sinergia, né, com todo mundo junto, cada um entrando ali com o seu conhecimento, e um resultado justo e esperado, tá? Se você não tem essa equipe para te ajudar, você não consegue, tá? É muito difícil, né? Você não tem o tempo, você não tem o conhecimento, você não tem a proximidade, então você entra no jogo perdendo. Então você tem que ter um aliado do outro lado que seja o seu capitão, né? Ele é o capitão do time, ele é que vai falar, olha, você vai para lá, você vai para cá, e coordena o time, para quê? Para poder ganhar o jogo, porque a gente entra nessa, não vou dizer que é uma briga, né? A gente entra nessa... exatamente, para poder ganhar, né? Assim, o vendedor vai ganhar porque ele está querendo fazer a venda dele, o comprador vai ganhar porque ele está realmente efetivando aquilo que ele gostaria, o time do meio que faz toda essa coordenação, onde está inserida aí a equipe de Giovanni, ela é uma prestadora de serviços, né? Então ela precisa realmente, ela tem equipe, ela tem estrutura, tudo isso, né, precisa ser sustentada, né? E realmente, você pagar pelo serviço, né? Já vou até responder um pouco a sua próxima pergunta, né? Talvez pagar pelo serviço de mentoria é algo muito pouco em relação ao que ele vai te entregar, tá? Depois que nós compramos o imóvel, acho que a gente já foi 2 vezes para Portugal já, né? E assim, eu teria ido 3, 4, 5 vezes para Portugal e não teria conseguido resolver o problema, né? Sim. Então, no fim das contas, o que você investe, né, na mentoria, se você realmente está decidido a ir para frente, vai embora, porque o time do Giovanni vai junto com você, né? Isso daí é uma coisa interessante, porque o seu caso, ele
remete tantas coisas que virou case para a gente, porque a gente tem vários parceiros, né? E a imobiliária que estava convencional, responsável pela venda do imóvel que você comprou, era um grande player no mercado. Eu não vou citar nomes aqui para não receber processos, mas era uma imobiliária que começa com a letra R, né? Então, assim, quem quiser entender, o que quiser entender, entenda. Mas você vê, é uma grande rede a nível mundial e mesmo Sim. assim o processo ficou tão complicado pela parte vendedora que eles pediram ajuda para a gente, o Ivanildo deve lembrar perfeitamente, e eles se colocaram de fora do processo. A gente começou a ter que conversar com os advogados do vendedor diretamente. O correto seria a gente conversar com a imobiliária responsável pela venda e essa imobiliária conversar com os vendedores. Sim. E não, a gente deixou de lado essa imobiliária e passou a tratar num canal bilateral direto com os vendedores, deixando ela de lado. Para você ver que mesmo uma grande imobiliária, quando não está acostumada com estrangeiros, com imigrantes, isso tudo pode virar um caos para quem está comprando. E é importante ter esse cuidado que a gente tem, porque o nosso projeto da mentoria, ele é voltado para isso, ele é voltado para realmente ajudar o nosso cliente a suportar as dúvidas e os perrengues de um processo de comprar um imóvel à distância, né? Então, a gente está aqui para ser solução, ser uma extensão do nosso cliente e, por isso, sim, eu faria a pergunta se você considera que a mentoria Minha Casa em Portugal, ela realmente teve um papel fundamental, um papel importante na hora de fazer a sua compra, né? Porque é o nosso trabalho, né, Ivanildo? E assim, uma coisa também que eu queria até colocar aí, né? Aqui em casa, né? Somos eu e a esposa, temos 2 filhos já grandes e tal, né? E a gente encaminha os filhos, tal. Se você pensar em algum dia e tal, você vai lá, fala com o Giovanni, né? Mas assim, quando a gente montou o nosso grupo de compra, né? Que vocês estavam lá nos assessorando, é engraçado que todos aqui em casa participaram, né? Não era um negócio entre eu e o Giovanni só, era um negócio entre eu, o Giovanni, minha esposa, meus filhos, tinha o Ketzler que estava lá, tinha lá a nossa corretora lá. Deixa eu entrar no seu grupo aqui para pegar aqui. Eu consigo pegar aqui agora. A Keren, né? Eu conheci a Keren também, pessoalmente lá, quando a gente foi fazer a visita. Então, assim, é engraçado, né? Engraçado que quando a gente conversa com alguém, sempre tem, assim, um pouco de distanciamento, né? Mas a gente chegou a um nível de... Parece como eu conheço vocês há 20 anos, né? O laço se estreitou muito. Então, assim, não é porque está se fazendo um negócio, uma compra comercial, né? Que isso precisa ser algo frio. Não, ele é feito de emoções o tempo todo, né? E essas emoções, às vezes elas são altas, são baixas, né? E a gente tá junto, todo mundo no mesmo time. Então, é importante dizer que a mentoria não é para o comprador, é para toda a família da Giovanni e toda a família do mentorado também. Todos participam, né? Eu falo assim, por e-mail, né? O tempo todo com a Patrícia, né? A Patrícia é a minha, vamos dizer assim, o meu canal direto aí com vocês, né? Então, assim, a gente nunca perde o contato, né? Então, isso realmente, vou falar o quê? Não tem preço, né? Isso não tem preço. Sim. Aproveitando a deixa de você falar que isso não tem preço, não vou te perguntar se o preço valeu a pena, igual você achou que seria, não. Mas vamos pensar, vamos imaginar que você não tivesse passado pelos perrengues que você passou, que virou o nosso case aqui dentro da empresa. Tivesse corrido tudo bem, né? Ocorrendo tudo bem, sem problema nenhum. Você acha que o nosso serviço ainda assim é um diferencial que valeria a pena o investimento que você fez ou não? Eu falei, não, Giovanni, se não tivesse dado esses problemas, eu acho que tudo que vocês lidaram, eu conseguiria fazer sozinho. Não, é assim, se na primeira compra eu já tinha noção que precisava de ajuda, toda esses perrengues que nós passamos juntos, ela só veio para poder confirmar que a gente precisa da ajuda, tá? Assim, não importa o preço que você vai cobrar na mentoria, o que importa é o que você vai entregar, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, né? Então, assim, se tem alguém pensando em comprar, faça a mentoria, porque você vai, lá no final, vai conseguir. Assim,
você tem que estar preparado para poder ter as suas despesas, né? Então, não veja a despesa da mentoria como algo que não vai ter retorno, tá? O meu retorno maior agora, nesse momento, eu estar aqui sentado na cadeira, falando com vocês, eu não quero nem saber se lá em Portugal a inflação subiu, desceu. Eu já comprei. O Giovanni já fez essa vontade nossa aqui. Então, e o seu imóvel está valorizando, né, Ivanildo? Está valorizando. Então, assim, o alívio que você tem após compra, com perrengues ou sem perrengues, né? Só pela expectativa que você atende, já se paga, tá? O valor da mentoria. Eu não tenho dúvida disso, tá? Não tenho dúvida. Tanto que eu não tenho dúvida que se eu fosse comprar outro imóvel, se os meus filhos forem comprar outro imóvel, ou alguém conhecido meu que fosse comprar outro imóvel, eu só tenho uma indicação, que são vocês, né? Opa, tô aí na área. Tô aí na área, mano. Isso é o melhor de se ouvir, porque a gente está aqui para realmente, como minha esposa sempre fala, sempre frisa, e eu friso atrás, igual um papagaio, sempre repetindo essa mesma fala. A gente não é uma ONG, não é uma empresa sem fins lucrativos. Eu tenho família, eu tenho que sustentar minha família e tudo, mas eu tenho funcionários que eu tenho que pagar também os salários deles. Mas o projeto nasceu e a essência dele continua até hoje para ajudar as pessoas. A ideia principal por trás do projeto Mentoria Minha Casa em Portugal, Chaves na Mão no Aluguel, é essa, é ajudar as pessoas a diminuir o máximo possível, 100%, se possível, dos perrengues ao querer comprar ou alugar um imóvel em Portugal. A ideia é sempre essa, ajudar as pessoas a não terem perrengues. Por que ter dificuldade se você consegue fazer um negócio todo do sofá da sua casa, né? Pois é. É tão simples como isso, né? Se você pode chegar aqui com tudo resolvido, para que você vai querer dor de cabeça e deixar para resolver só depois de estar aqui, não conhecendo bem os bairros, não conhecendo bem as cidades, não tendo certeza se aquele lugar é realmente bom ou não, se aquela imobiliária convencional ela vai te prestar um serviço de qualidade ou não, ou se vai te largar na mão, igual foi o caso do Ivanildo, né? Tudo isso é importante a pessoa analisar, porque na hora que ela está aqui, ela tem que fazer a compra à pressa, porque ela está pagando hotel, porque ela está pagando Airbnb, porque ela está pagando algum alojamento, torrando dinheiro, e ela vai acabar fazendo um mau negócio por causa dessa emoção, é algo que se deve colocar na conta. Não tem como colocar na conta exatamente, né, Ivanildo? Você que trabalha em banco, não são coisas mensuráveis, mas são coisas para te falar, pô, isso daqui é algo que eu não posso ter de dor de cabeça, né? E assim, Giovanni, eu diria mais uma coisa também. Não é só o dinheiro que está em jogo, né? Não é só o seu investimento que está em jogo. A nossa preocupação aqui hoje, graças a Deus, né? E vocês participaram disso, é quando que eu vou, né? Eu vou o mês que vem, eu vou o ano que vem. Então, assim, essa tranquilidade, essa sensação de vitória, ela vem de todo esse trabalho que nós fizemos juntos, né? Então, para mim, mais do que o investimento em si, é a tranquilidade que você tem o depois, né? E mesmo porque, né, fazer aqui uma propaganda, né, também, o imóvel seu, ele não fica largado lá. Tem alguém tomando conta lá. E adivinha quem que é? É o Giovanni, né? Então, ele está cuidando da manutenção do imóvel, ele está cuidando da locação do imóvel. Então, assim, o processo mentorado, ele se estende, não é só até a compra, tá? Ele se estende até o momento que você pega os chaves na mão, teoricamente, que pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, mas ele se estende até depois disso também, porque a gente termina sendo um divulgador do seu serviço, porque tudo aquilo que a gente tem de bom, a gente conta para outro, isso é natural do ser humano, né? Sim. Então, é óbvio que muitas pessoas vêm perguntar para a gente, pô, mas como é que você conseguiu isso? Como é que você organizou tudo isso daí? Calma, você realmente quer tal? Então, eu vou te ensinar. Giovanni Oliveira, vai lá que ele vai te dar tudo o que você precisa, né? Então, a satisfação realmente é muito grande. Legal. Porque isso daí é o nosso foco, é ter o nosso cliente satisfeito, o nosso cliente feliz com a compra, nos indicando, porque isso prova que a gente fez tudo e mais um pouco para deixar ele satisfeito com o imóvel que ele comprou. Então, te agradeço as palavras, porque realmente é o que a gente procura, é fazer o nosso cliente estar satisfeito. E, por isso, inclusive, a gente nunca encerra grupo de nenhum cliente. A gente tem cliente que chegou aqui já há praticamente 6 anos e o grupo dele está lá aberto.
Se a pessoa quiser a qualquer momento mandar uma mensagem para a gente, ela manda, a gente vai atender. Como você falou, se você está comprando para investir, se a pessoa compra para investir, até a chegada dela aqui, a gente vai estar tomando conta do processo dela. Então, se ela demorar 10 anos, comprou agora, mas demorar 10 anos para vir, daqui a 10 anos a gente vai estar ali ainda tomando conta do processo dela, se Deus quiser, porque esse é o nosso intuito, é cuidar do processo de cada cliente até o fim, né? Não tendo fim quando o cliente chega, porque o grupo ainda vai continuar aberto. Vai continuar. Ainda vai continuar recebendo nosso suporte. Ivanildo, para encerrar aqui, que eu sei que você está com o horário do almoço aí já no limite, na sua opinião, investir em imóveis de Portugal que se pagam sozinhos e geram poupança em euros todos os meses, mesmo que a distância, é algo real e possível ou não? Sim, real, possível, tá? Muito vantajoso, né? Que você está dentro de uma economia que é muito mais estável, pelo menos em comparação aqui ao Brasil. E assim, você tem que ampliar o seu horizonte. Você não pode achar que não pode nada. Quando você acha que não vai conseguir, você vai no lugar certo, pede ajuda de quem precisa, que você consegue. Então, vou ser sincero com você, há 5 anos atrás, você nunca ia me ouvir falando essas coisas que eu estou falando para você, porque realmente eu, sei lá, não tinha percebido que poderia ir mais além do que eu já fui, né? E aí, em algum momento, isso aconteceu, né? E nós nos cruzamos e o caminho, e isso sacramentou aquela vontade inicial. Então, não desistam, né, dos seus sonhos. É possível, sim. Não assim, não é uma coisa que é muito difícil. Obviamente, você precisa ter um pouco de planejamento, você precisa ter um pouco de estabilidade, porque você vai assumir um compromisso, e compromissos estão ali para serem honrados, né? Mas é possível, sim, tá? Para responder a sua pergunta, assim, sem dúvida nenhuma. Isso é bom, isso é bom. Porque é o nosso intuito mesmo, e entender se para o cliente essa compra valeu a pena, né? Comprou à distância, foi algo realmente possível, que satisfez ele, deixou ele satisfeito, ou não, foi algo que foi só meter o pé pelas mãos e no final das contas você testou a experiência, né? Então, eu te agradeço por esse feedback. E já que o feedback foi positivo, por que não te perguntar também? Perguntar não, te pedir, né? Qual é o seu conselho para aqueles que estão assistindo a gente agora e já estão ali com, de repente, uma pílulazinha de ideia sobre mudar para Portugal, uma pulguinha atrás da orelha, já falando com eles, investe em Portugal, vai morar em Portugal. O que você diria para essas pessoas que, assim como você, que lá atrás também falou, pô, a gente já tem um imóvel aqui no litoral de São Paulo, vamos investir no segundo imóvel, o que você acha de investir fora? A gente viaja muito. Conselho que você dá para quem hoje quer comprar um imóvel, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, Ivanildo? O mundo hoje está globalizado, tá? Você não tem mais fronteiras, tá? Não existe, eu não posso ir para tal lugar ou para outro lugar. Você pode sim, tá? Então, hoje, Portugal está excelente, né? Não tem dúvida. Eu já não tinha dúvida antes, quando eu era só um visitante, né, do país. Agora que eu sou um senhorio, essa dúvida ela está mais do que resolvida para nós, né? É um lugar excelente para se investir. É um lugar, ele é bom culturalmente, ele é bom na segurança, tá? Ele te dá todas as condições de você ter todos os recursos que você precisa. E assim, eu sou suspeito falar de mal de Portugal, porque nos últimos anos eu aprendi a gostar muito de Portugal. Então foi um caminho muito fácil, né? Você levar, né, os seus investimentos para esse lugar aí também, né? Então, o conselho que eu dou assim, não pense que vocês não podem, porque todo mundo pode sim, tá? Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem essas condições, né? Então, eu gostaria de assistindo. Se um pouco se organize que vocês conseguem chegar lá, com certeza. Perfeito. Ivanildo, eu sei que seu horário de almoço, acredito eu, já deve ter acabado, então eu queria te agradecer por esse tempinho disponibilizado para conversar com a gente. Foi um prazer, assim como foi um prazer tomar um café contigo quando veio cá. Não sabia da sua segunda vinda para cá, senão que eu cobraria um segundo café contigo. Então, já fique sabendo que quando você voltar em Portugal,
Portugal, me avisa que eu vou querer tomar um sim. tá? E, Tá de legal. novo, muito obrigado mesmo pelo seu depoimento. É muito importante para quem está assistindo a gente ver que nem tudo também são flores, né? Porque alguns perrengues podem acontecer durante o processo e ver que isso é um risco para quem tenta fazer as coisas sozinho. É enorme, porque diferente Verdade. de imobiliária convencional, a gente está aqui para ajudar, a gente não vai deixar o nosso cliente na mão. Então, muito obrigado pela confiança no nosso serviço. Agradece a Luciana, sua esposa, também, por ter confiado na gente, né? Ter junto contigo confiado no nosso processo, confiado na nossa empresa. Te desejo tudo de bom e a partir do mês que vem, com certeza vou te trazer boas notícias, porque a gente vai estar aí num processo novo, com inquilinos novos, né? Se eu não me Deus engano, quiser. se não me engano, já é em fevereiro, né? Se eu não É me em engano. fevereiro, sim. É em fevereiro. Então a gente vai ter ali um aumento substancial no valor do seu aluguel, né? Então é algo muito bom para você poupar ainda mais aqui em euros, que é o detalhe importante de sempre frisar. Então, Evanildo, muito obrigado mesmo por todo o seu depoimento, pelas suas palavras, o carinho que tem aqui comigo, com a minha equipe, tá bom? Obrigadão mesmo. Obrigado, Giovanni. Nós que agradecemos a oportunidade, tá? Um abraço a todos aí e fiquem todos com Deus. Perfeito, obrigadão, Ivanildo. E para Obrigado. vocês que assistiram a gente até o final aqui no quadro A Casa Deles em Portugal, convido todo mundo a estar assistindo a nossa playlist no YouTube com vários depoimentos de também outros mentorados que deixaram aqui seus depoimentos contando um pouquinho da experiência de como que foi alugar ou de como foi comprar um imóvel com o suporte da Oliveira Imóveis na mentoria Minha Casa em Portugal. Então, gente, muito obrigado a todos. Ivanildo, brigadão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.